Bom dia, galerinha. Estão todos bem? A tia tá morrendo de saudade. Tá sentindo muita falta de jogar, brincar com vocês da aula. Mas por enquanto nós vamos ficando assim. Vamos ter paciência que logo logo isso vai passar. E hoje nós vamos falar sobre as expedições. E o que foram essas expedições, tia? Essas expedições eram os portugueses que queriam tirar as riquezas do país, do nosso país. Tinham acabado de descobrir o Brasil, só tinham os indígenas. Então eles precisavam explorar para ver o que tinham que eles podiam utilizar como riqueza. Então aí vieram as primeiras expedições. A primeira foi por Gaspar de Lemos. Gaspar de Lemos, ele chegou com a finalidade de explorar principalmente o litoral. O nosso litoral era vasto em pau-brasil, né? Essa árvore que hoje está extinta, infelizmente, devido aos portugueses, a exploração extensa, mas que aos poucos eu tenho fé que a gente vai conseguir recuperar essa nossa mata que nós tínhamos. Sim, mas voltando ao assunto, Gaspar de Lemos, ele tinha essa função de explorar o litoral, descobrir quais eram as riquezas que o Brasil poderia oferecer a ele. Então, como o Brasil, o primeiro material que eles encontraram foi logo o pau-brasil. Então, eles já começaram a explorar a madeira boa, avermelhada, que eles poderiam fazer móveis. Poderiam não, fizeram muitos móveis, né? Então, assim, e cada acidente geográfico que eles iam encontrando ao longo da exploração, eles davam o nome de um santo. Baía de São Roque, Baía de Todos os Santos, Cabo de Santo Agostinho. E assim eles iam, porque os portugueses eram muito, eram católicos, eles usavam o catolicismo, eles tinham essa fé, eles creem nessa fé do catolicismo, tanto é que eles queriam que os índios também se convertessem ao catolicismo e tudo mais. A segunda exploração foi chefiada por Gonçalo Coelho, que tinha a função, como eles já tinham descoberto que já tinha a madeira do pau-brasil, então, ou seja, a gente já tem uma riqueza para tirar do Brasil. Então, o que é que eles fizeram? Vamos construir uma feitoria. E o que seria essa feitoria? A feitoria era uma espécie de depósito. Ou seja, aqui ficava um pessoal tirando, cortando a madeira e armazenando para quando o navio atracasse no porto, eles só botassem, era mais fácil, e levavam embora. E assim era mais feito. A partir daí, veio a terceira expedição, que essa terceira expedição foi chamada de Guarda-Costa, e ela foi chefiada por Cristóvão Jacques. Ela já tinha a função, da mesma forma que os portugueses também tinham interesse em tirar as riquezas do Brasil, os franceses também descobriram e começaram a invadir também o Brasil. E começaram também a levar madeira. Então, a terceira expedição, que foi chefiada por Cristóvão Jacques, teve a finalidade de destruir essas invasões, fazer com que esses invasores fossem embora. E tirar de vez eles daqui, porque eles diziam que a riqueza era só dos portugueses. Então, na verdade, era nossa dos índios, né? Nossa dos brasileiros. E a quarta e última expedição já foi a expedição colonizadora, quando o rei de Portugal decidiu que aqui no Brasil precisava ser colonizado, porque os homens que ficaram aqui eram poucos para chefiar o litoral e a determinada região, ou seja, quando eles vigiavam um lado, os franceses entravam pelo outro. Então, o litoral era muito grande. Então, qual foi a função dessa expedição colonizadora? Formar uma colônia no Brasil. E ela foi chefiada por Martim Afonso de Souza e quem ajudou? Américo Vespúcio. Sendo assim, eles trouxeram materiais agrícolas, semente, animais domésticos, materiais de manobra, maquinário que eles tinham, os mais atuais, lógico, como enxadas, essas coisas que os índios não conheciam, para fazer uma colônia aqui. Então foi aí que foi criada a primeira vila, que foi a Vila de São Vicente, que hoje é a cidade de São Vicente, São Paulo. E a partir desse momento o Brasil começou a ser colonizado pelos portugueses. E daí não parou mais, até uma determinada época. Sendo assim, os ataques foram frequentes a Portugal, entre Portugal e França, para que eles pudessem brigar entre si para ver quem levava mais madeira de pau-brasil.
Foi aí quando houve a questão do Tratado de Tordesilhas também, das capitanias hereditárias. Foi quando eles dividiram o Brasil em capitanias hereditárias e cada um era chefiado por um capitão. Isso que nós vamos ver mais na frente. Para mais informações, estamos no Zap.